antes da gente passar a mensagem, vocês viram que eu cheguei aqui de máscara. Continua não sendo obrigatório o uso de máscara, continua sendo recomendado o uso de máscara. Então nós pedimos que, se você puder, que você venha de máscara. Ah, pastor, mas eu vou na feira, vou não sei aonde. A igreja não é feira, não é shopping, não sei aonde. Faz 3 anos aqui que eu explico que a natureza da nossa reunião é diferente de outras coisas. Aqui a gente canta, aqui a gente fala, aqui a gente dá glória a Deus, né? Aí você canta farofa e dá aquela, enfim, voa aquela farofa, tal. Quando você entona a voz, tem um spray que ele é espalhado. Então, quando você está de máscara, você evita esse tipo de coisa. E a gente fica mais tranquilo, irmão. Não é nada, mas a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Como é que é aquele negócio, caldo de galinha? Como é que é? Não, era... Isso, olha lá. Fala de novo, irmão. É isso aí. Então, você usa máscara, toma uma canja e fica tudo certo, irmão. Fica sossegado. Não bebe o álcool gel não, irmão. Isso aí não vai te fazer bem não, e não é geleia não. Outra coisa, irmãos, estamos chegando ao final do ano e, como sempre, tem algumas alterações nas nossas atividades nesse período de férias, em que a cidade fica diferente, vem aqueles seus parentes que não gosta de você, mas você mora perto da praia, ele te tolera por causa da praia e você o recebe assim mesmo, naquela esperança de um dia ele gostar de você. E o pessoal vem e não traz presente para você, irmão. Cobra antes, assim, vai vir aqui que você vai trazer. Você vai ver, não vem mais. A gente também viaja, enfim. Então, por isso, a gente tem uma mudança sempre nesse período. Domingo que vem, nós vamos ter a nossa sala única, também chamada Escolão, a partir das 9 horas. Nosso irmão Ari vai dar uma aula sobre o Natal. Então nós vamos ter a sala única, não vamos ter divisão nas salas, vamos estar aqui. No dia 25 é Natal, tá? 25 é aquele dia que você vai descobrir que Papai Noel não existe. Você que estudou em escola pública, você sabe disso há muito tempo, mas tem gente que ainda não aprendeu, criançada da escola particular, não sabe. E, irmãos, vou contar um caos aqui. Um amigo meu, diácono de uma outra igreja, falou do púlpito uma vez que Papai Noel não existia. Ele falou que 3 irmãs foram procurá-lo. Como você diz uma coisa dessa? Meu filho não sabia. Fala, gente, aqui é a igreja evangélica. Você tem que saber desde o começo. Papai Noel não existe, tá? Então, se você acreditava, mas mesmo ele não existindo, no dia 25, nós não teremos culto pela manhã. Irmãos, 25 não tem culto pela manhã, somente à noite. Somente à noite. Esqueci, dia 18, no culto da noite, nosso culto especial de Natal. Apresentação da cantata, o coral vai cantar. Então, irmão, nesse dia, sabe aquela roupa nova que você comprou para o Natal, que estava guardando para o show do Roberto Carlos? Você usa no dia 18 aqui com a gente, vem arrumadinho, bonitinho, coral vai estar aqui, beleza, vai ser uma coisa mais linda, irmão. No dia 25, você repete a roupa do dia 18, não tem problema, é nova mesmo, não tem problema, no culto da noite, 25 à noite. No dia 1º de janeiro, nós não teremos também culto de manhã, somente à noite. Então, 25 e 1º, só à noite. 18 normal, 18 tem normal. 25 e 1º, à noite. Aí a gente vai divulgar isso melhor, tá? Não teremos culto da virada, tá? Não teremos culto do dia 31 para o dia 1º. Então, irmão, mas você não vai para a praia, você não vai pular 7 ondinhas, né, irmão? Vou rogar uma praga. Você vai para a praia pular 7 ondinhas, vai um mano, vai roubar teu celular. Lá, hein? Então você não vai, você vai ficar sem celular. E não vem deixar o celular em casa para ir pular 7 ondinhas, vão roubar da sua casa, vai ser pior. Que rouba o celular e a sua televisão, vai ser pior. Então não vai. Então, irmãos, vamos lá, recapitulando.
Dia 18, normal, de manhã e de noite, aula de manhã às 9, culto às 10, cantata de Natal às 18 horas. Dia 25, culto às 18 horas. Dia 1º, culto às 18 horas, ok? E estamos chegando ao final do ano e estamos chegando também ao final das nossas mensagens de Efésios. Graças a Deus, irmãos. Não que eu esteja feliz, mas eu acho que nós conseguimos terminar uma longa sequência e graças a Deus o Senhor nos abençoou e falou ao nosso coração durante esses anos em que passamos pregando sobre a carta aos Efésios, e hoje eu quero fazer um fechamento. Eu tenho 30 minutos para falar da carta inteira, então você já abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, nós vamos ler vários textos, começando com capítulo 6, nós vamos ler vários textos da carta aos Efésios, alguns dos textos principais. Eu quero te dizer que nesta carta nós temos alguns fundamentos da fé cristã apresentada, nós temos alguns versículos-chave para você entender a Bíblia, para você entender a salvação, eles estão aqui na carta aos Efésios, textos que você deveria saber de cor, textos que você deveria saber de cabeça. Obrigado, Raimundo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Textos que você deveria saber decorado, porque eles são fundamentais para a fé cristã. Se você quer entender a Bíblia, tem 2 livros fundamentais para você entender a doutrina cristã. O primeiro deles é Romanos, é um livro longo, é muito difícil de você entender, mas é possível. Efésios, ele apresenta um panorama muito parecido com o de Romanos, mas de uma maneira um pouco mais sintetizada. Então é mais fácil você começar por Efésios do que você começar pela carta aos Romanos. Ele apresenta alguns temas difíceis, mas de uma maneira mais simples, e aí você consegue lidar melhor com ele, conquanto ele fale, por exemplo, logo no primeiro capítulo, fale sobre a predestinação, aí tem um pessoal que torce o nariz. Eu me lembro de uns irmãos, quando eu falei aqui, eu vou pregar domingo que vem sobre predestinação, aí teve um irmão, nem sei se ele está aí hoje, tomara que não esteja, mas que veio me falar depois, pastor, a hora que você falou que ia pregar sobre predestinação, eu já estava decidido a sair da igreja, mas aí eu resolvi ouvir, pastor, foi bíblico, né? Falei, irmão, porque predestinação é bíblico, e não tem como não ser bíblico quando você prega, quer dizer, tem como você não ser bíblico, mas não é aquela predestinação que você está imaginando, que eu sou um robô, é outra coisa. Enfim, essa mensagem já ficou para trás, eu vou pregá-la novamente. Do que Efésios fala? Fala sobre a salvação. Você quer entender a doutrina da salvação? Você precisa ler essa carta. A salvação que ela começou lá na eternidade, um plano de Deus para a humanidade, vem o pecado, bagunça tudo, vem a graça de Deus, arruma tudo, no tempo devido é manifestada o ministério da igreja, e aí as coisas estão se direcionando para a glória de Cristo, e aí Paulo ele vai explicar como esta igreja funciona, mas para que a gente não pense que a salvação é coisa da igreja, ele vai falar da família, do trabalho, ele vai falar da nossa vida fora, nossa vida cotidiana, dizendo que você precisa do poder de Deus para viver a sua vida fora, fala da batalha espiritual, e aí ele chega, que foi a nossa última mensagem, aí ele chega nele, no apóstolo Paulo, para mostrar que aquilo que começa na eternidade, passa por você. Você precisa tomar consciência de que a sua vida não é um acidente, não é um acaso, não foi um erro,
A sua vida é parte do plano de Deus para a salvação da humanidade toda. Você consegue entender isso? Você é parte do plano de Deus. Sem essa de viver ó vida, ó céus ou azar. É você viver assim, olha, estou aqui junto com Cristo no plano de Deus. E que o Senhor tome conta da minha vida, porque sou o plano do Senhor. Creia nisso, sua vida não é um acaso. E falando que a sua vida não é acaso, Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. Fiz um juntado de 3 versículos para você entender uma coisa sobre a sua vida. Diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aí você pode grifar, para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que você existe? Qual é a razão do seu viver? Para louvor da glória de Deus. Essa é a razão da sua existência. Por que que Deus criou a humanidade? Por que que Deus criou a natureza? Por que que Deus criou todas as coisas? Por louvor da sua glória. Quando você pensar esse planeta isolado aqui no meio do universo, um universo tão grande, e só está a gente aqui, irmão, eu não vou falar sobre extraterrestre, mas só está a gente no universo. Ah, pastor, você não acredita em extraterrestre? Tanto faz se eu acreditar ou não. Se eu acreditar e eles existirem, se eu não acreditar e eles existirem, continuam existindo. Se eu acreditar, eles continuam lá, mas a ciência nos mostra que não existe vida fora da Terra. Isso é um dado científico. Ponto. A ciência nos mostra que não há vida fora da Terra. E quando eu penso nisso, eu glorifico ainda mais a Deus, porque Deus criou este lugar aqui e nos colocou nele, especial em todo o universo, para que o nome dele seja glorificado. E nesse universo imenso está você, para que o nome dele seja glorificado. E no tempo e no espaço que o Senhor criou, Ele criou o plano da salvação, desde o começo, do começo. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala o seguinte, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Duas coisas, todas as bênçãos já estavam preparadas para nós, desde quando? Desde a fundação do mundo, desde sempre, desde Cristo Jesus. Para que são essas bênçãos? Para salvação. Então você pode ficar tranquilo que tudo o que é necessário para que você cumpra o propósito de Deus, para que você seja salvo, para que você glorifique o nome de Deus, já foi preparado e reservado em Cristo desde a fundação do mundo. Aí a gente chega a duas conclusões. A salvação não foi um acidente, não foi um acaso. A gente fica pensando lá, meio Adão, e o pecado, não sei o quê, está tudo sob controle. Deus já planejou o pecado? Não, mas eu não vou explicar isso de novo, porque eu já expliquei quando eu preguei sobre isso aqui. Deus não planejou o pecado, mas ele aconteceu, e quando ele aconteceu, Deus já estava preparado. Então, tudo, no final, glorifica o nome de Deus. No final, o nome de Deus é glorificado em todas as coisas. Então, entenda isso. Coloque isso no seu coração. O universo, todas as coisas, a sua vida, são para a glória, para a louvor da sua glória. Essa é a apresentação do plano de Deus no capítulo
primeiro, que aí ele termina no versículo, termina essa explicação no versículo 14, ele falando assim, ó, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então assim, olha, desde a fundação do mundo, e começa assim, ele é o penhor da nossa herança. A salvação estava toda planejada, do começo ao fim. E a gente glorifica a Deus porque assim, nada, absolutamente nada, foge do propósito de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o pecado. Capítulo 2, versículo 1, ele fala, ele deu vida a vocês. Quem? Os gentios. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No reino de Deus, no reino sacerdotal do Senhor, no reino da salvação, aconteceu o pecado. Aconteceu o pecado, ele estava lá, e nós andamos nesse pecado. Nós estávamos perdidos. Paulo quer deixar muito claro o seguinte, houve um momento em que nós estávamos à parte da salvação, fora da salvação, mas nunca estivemos fora do plano de Deus. Nós estávamos fora da salvação, mas não do plano do Senhor, porque o plano do Senhor era buscar a gente, era retirar. Então Paulo está falando, olha, vocês andaram perdidos, mas vocês não foram deixados lá. Outro versículo chave, texto fundamental da Bíblia, grife aí, marque aí, decore, Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Lembra que a gente vive para a glória de Deus? A salvação nossa é para a glória de Deus também. Por que não vem pelas obras? Porque ninguém vai dividir a glória com o Senhor, a glória é dele e somente dele. A salvação ela é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa conclusão de Paulo é sensacional, porque é o seguinte, aquele que tem a impressão de que o pecado foi um erro, um equívoco, estava fora do plano de Deus, aquele que tem dúvida sobre a sua vida, o que eu estou fazendo aqui, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, pois somos feitura dele. Essa expressão feitura, eu não sou muito bom de grego, até estudei bastante, tal, mas nunca me aprofundei, sei o suficiente para saber que não sei, já dizia o filósofo grego. Mas essa expressão somos feitura, ela é, no grego, uma palavra poimê, que é o que a gente tem em português de poema. Poderia ter sido traduzido dessa forma, pois somos o poema dele. Olha que coisa bonitinha, você que está com a sua esposa aí, vira para ela e fala assim, você é o poema de Deus, aproveita. Vai lá, aproveita esse momento romântico. Ó, já tem gente abraçando, já dando beijinho, ó, coisa boa. É isso, aproveita, irmão, aproveita. Mas não olha assim, fala só porque o pastor mandou. Fala de coração, fala assim, é o poema de Deus. E poema, vou gastar um pouco do grego agora. Poema não é poesia. Você sabe a diferença de poema e de poesia? Poema é a obra. Poesia é a arte. O que o apóstolo Paulo pegou aqui da ideia do vocábulo grego é assim, não é que Deus teve uma ideia da humanidade e as coisas foram acontecendo. Deus ele fez uma obra acabada, pronta. Você é obra de Deus no melhor sentido possível. Não é obra, o Paulo poderia ter usado uma outra palavra, que ele usa em alguns outros textos, para dizer que a gente é uma obra de Deus, no sentido de uma tarefa, um trabalho.
mas ele escolhe uma palavra a mais poética possível. E ele fala assim: você é um poema de Deus. Então não é só que você não é um acidente, não é só que a sua vida não é, a gente pensa assim, ó vida, ó céus, ó azar, o que eu estou fazendo aqui? Não é só que você não é um acidente, você é uma obra cuidadosa de Deus. Você já leu poesia? Na escola você deve ter estudado poesia lá, aí você que se preparou para o vestibular no ensino médio, você vai se lembrar que tinha soneto, tinha, sei lá, eu só lembro de soneto porque eu gostava de soneto, eu sempre gostei de Camões, e eu só lembro de soneto. Toda poesia tem uma métrica, ela tem que terminar, não é só a rima, ela tem que terminar de um jeito, ela tem uma quantidade certa de palavras, e aí você pode até fazer um remendo, mas o remendo sempre fica pior do que o soneto. Então assim, o que Paulo está falando é o seguinte: entenda, coloca no seu coração, que Deus criou você com todo cuidado, carinho e amor. Por isso você não vive de qualquer jeito, você vive para a glória de Deus. Você responde ao cuidado de Deus. E aí ele fala assim: olha, pois somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aquelas que Ele já preparou antes, para que andássemos nela. Está conseguindo entender que, assim, ó, Deus está tudo no controle de Deus. Vocês pecaram? Pecaram. Não era isso que eu queria, mas foi o que aconteceu. Ok, então eu salvo vocês, porque eu já tinha preparado a salvação antes. E aí vocês que não são um acidente, andam conforme aquilo que eu já preparei antes. Andem com cuidado, andem com todo cuidado. Aí o apóstolo Paulo continua e fala assim: bom, falamos da salvação no geral, agora vamos afunilar um pouquinho isso aqui, vamos agora começar a fechar. Capítulo 2, versículo 19, poderia alguém questionar o seguinte: mas olha, os judeus já estavam nessa história aí, a gente que é gentil entrou nisso depois, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o negócio já está acontecendo, e a gente que é gentil, a gente estava de fora do negócio. Já passou, é verdade, vocês estavam de fora mesmo, mas deixa para trás o que ficou. Capítulo 2, versículo 19, ele fala assim: agora, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês, gentios, foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do Antigo e do Novo Testamento, sendo Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, Ele é o que sustenta, seja os apóstolos, seja os profetas, seja o Antigo, seja o Novo Testamento, Cristo sustenta todas as coisas. Não teve um remendo, não teve assim, e agora? Deus lá no céu, e agora? Agora manda Jesus, vamos ver se resolve. Ufa, ainda bem que deu certo. O apóstolo fala assim: é verdade, vocês eram estrangeiros, mas agora não são mais. Vocês são cidadãos da mesma categoria, igual aos judeus, aos hebreus que peregrinaram, vocês são iguais. Porque a salvação no Antigo Testamento era pela fé em Cristo. A salvação no Novo Testamento é pela fé em Cristo. A salvação sempre foi em Cristo. Você fala assim: mas pastor, como é que do Antigo Testamento o pessoal acreditava em Cristo? Vou gastar o português agora, gastei o grego, agora gasto o português. No Antigo Testamento a salvação ela era prospectiva. Eles olhavam para o Cordeiro que viria. Ou vocês acham que Abraão era pai da fé? Fé em quê? Fé em Jesus. Ele olhava para frente e falava assim: Jesus virá.
virá o Salvador. Nós temos a fé retrospectiva. Nós olhamos para trás e acreditamos no Cordeiro que já veio. Mas todos nós, no passado ou no futuro, acreditamos no mesmo Cristo. Todos nós fomos edificados do mesmo jeito. Esse é outro texto fundamental. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Versículo 21, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então todos nós estamos sendo edificados, aqueles que creram no passado e nós que cremos hoje, edificados em Cristo Jesus. E aí a gente entende um outro conceito um pouco mais amplo, que é o do Israel espiritual. A gente olha uma coisa muito errada, a gente entende que o país Israel é escolhido de Deus. O tablet estava sem bateria, por isso eu estou com folha, está tudo voando, né? Isso acontece nas melhores famílias. A gente confunde o país Israel, que está lá no mapa, está lá, você pode visitar. A gente tem irmãos aqui na igreja que visitaram, falaram que é maravilhoso. Quem sabe um dia eu vou lá também. Se o Senhor tocar no seu coração, irmão, e você quiser me pagar umas férias em Israel, eis-me aqui, envia-me a mim. Outro dia eu estava conversando com um pastor, e aí ele falou assim, vou para Israel. Eu falei, que chique, rapaz. Ele, não é chique não, cara. Um irmão, 80 anos, eu nem conheço ele direito. Ele falou assim, os filhos dele ofereceram uma viagem para Israel, ele falou, eu vou, desde que o pastor fulano vá comigo. Aí, mas como ele te achou? Ele falou que Deus revelou para ele. Eu falei, eu estou orando pouco, irmão, não é possível. E foi para Israel com tudo pago, com o tiozinho lá que mal conhecia na vida, porque Deus revelou para ele. Eu falei, irmão, quem tiver revelação comigo aí, irmão, estamos aí, hein? Estamos aceitando convites. Mas esse Israel, que você vai lá, que é bonito, é legal, que vale a pena, a pessoa que nasce lá naquele país não é necessariamente salvo, não é necessariamente o Israel da Bíblia. O Israel da Bíblia, como vai explicar o apóstolo Paulo em Romanos, é o Israel da fé. Portanto, você que anda com bandeira de Israel, legal, bacana, sei lá. Você que ora pela paz em Jerusalém, vai tranquilo. Mas você saiba que o que o apóstolo Paulo está falando é aqueles que creem, são os da fé. É esse o Israel que Paulo está falando. Ele fala assim, o crente é Israel espiritual, não geográfico e político. A gente tem que separar muitas dessas coisas. Fala assim, mas Israel é um país próspero. Meu filho, Israel é um país próspero. Em muitas coisas, eles seguem a lei de Deus, além de serem esforçados, dedicados, estudarem, aí vai um monte de outra coisa. Mas vamos lá, já preguei disso lá atrás, não vamos de novo. Mas aí falamos, tudo bem, nós fomos inseridos nessa história. E aí o apóstolo Paulo vai falar, vocês que são gentios, que não eram Israel, vocês agora estão na igreja. Não é na sinagoga, é na igreja. 4, quero ler do 1 ao 6, muito calmamente, para a gente entender esse negócio aí. Capítulo 4, versículo de 1 a 6. Peraí, não, eu pulei. Calma aí, gente, opa. Peraí.
Volta um pouco aí. 3, 20 e 21. Ainda estou falando da igreja. Começo a falar da igreja. Capítulo 3, versículo 20 e 21, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Algumas coisas você precisa pensar sobre isso. O poder de Deus atua em nós. E quando eu preguei sobre isso aqui, eu expliquei que é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. O poder da ressurreição atua em nós. O mesmo poder que Deus usou para levantar Cristo dentre os mortos, atua em nós. É a mesma quantidade de poder, atua em nós. Mas não atua em nós individualmente, atua em nós como igreja, quando estamos juntos. A glória de Deus, aquela glória da salvação, se manifesta hoje na igreja. E a igreja, ela é individual e ela é coletiva. Não significa que todo o poder de Deus vai se manifestar em cada um de nós, mas significa que todo o poder de Deus se manifesta através de todos nós, de toda a igreja. E quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações. A igreja sempre foi o plano de Deus, e Ele é, enquanto durar esse planeta, para todos sempre, amém. O plano de Deus é a igreja, e esse plano se manifestou, o apóstolo Paulo fala isso nessa carta, o plano de Deus se manifestou no tempo devido, no tempo certinho. O plano de Deus é a igreja. A igreja não é um remendo, não é assim, olha, não sei o que fazer, inventa esse negócio de igreja aí. Você que está desigrejado, você que é do movimento sem igreja, está chateado com a sua igreja, meu filho, igreja sempre foi o plano de Deus. Deixa eu fazer um parênteses. Legal, atualmente, a gente pensa, muitas pessoas pensam na igreja perfeita. E a gente pensar na igreja perfeita é uma coisa tão ilusória, que nos faz até esquecer da própria Bíblia. Pensa na igreja que Jesus fundou, quando Ele era o líder. Tinha o Judas na igreja de Jesus, que era mentiroso, ladrão, e era o tesoureiro da igreja. Estava lá, andando com ele. Na igreja de Jesus, teve um sermão que Jesus pregou, e os discípulos foram tudo embora. E Jesus aí, depois que uma galera vai embora, que assim, numa igreja perfeita, de vez em quando eu escuto assim, o pessoal falando assim, fui embora, o pastor nem foi atrás de mim, nem me visitou. Aí o pessoal vai embora, Jesus olha para os que ficaram, João 6,66. E vocês, também não querem ir embora, não? Jesus nem para ir atrás dos que forem embora, ainda manda os que ficarem embora também. A recepção dessa igreja de Jesus não é muito boa, não. Quando Jesus já ressuscitou, está andando lá no caminho de Emaús, o pessoal não entende o que Jesus está falando. O pessoal é meio burrinho dessa igreja de Jesus, não está entendendo o que o próprio Jesus está falando, porque estava esperando uma coisa, aconteceu outra. Aí Jesus vai ser preso, o tal do Pedro lá tira a espada e vai arrancar a orelha do coleguinha. Olha o amor ao próximo na igreja de Jesus. Imagina aqui um irmão, tem alguém com espada aqui, com peixeira, foice, alguma coisa aí? Tá vendo, aqui a igreja é melhor do que a de Jesus. Ninguém anda cortando a orelhinha de ninguém, rapaz. E se alguém cortar a orelha do outro, eu não vou colar. No máximo eu levo no pronto-socorro, se der tempo, e olhe lá. Você está entendendo que igreja perfeita nem a de Jesus era?
Não tem esse negócio de igreja perfeita, irmão. Não dá. E nem vou chegar lá naquela igreja primitiva de Atos, que o pessoal fala bonito. Que aquela igreja tinha um pessoal mentiroso lá, que roubou o dízimo. Nem roubou o dízimo, depois o pessoal falou assim, você nem precisava, era seu, você vendeu a casa, falou que vendeu por mais, caiu morto lá, imagina assim, graças a Deus, imagina vir um irmão aqui, colocar o envelopinho aqui, cai duro aqui, imagina esse negócio aí. Aí a igreja não ajudava as viúvas dos gregos, porque era preconceituosa, falava, não, a gente só ajuda dos judeus, gente, se for olhar bem, a nossa igreja é melhor do que aquela lá, hein? Presta atenção, mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui, o plano, fecha parênteses, plano de Deus sempre foi a igreja, com todas as suas imperfeições, dificuldades, esse sempre foi o plano de Deus. E Ele estruturou a igreja, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Qual é a vocação que a gente foi chamado? Para salvação. Vivam com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe aquele seu coleguinha da igreja que você não gosta muito? Deus está nele e age por meio dele. Aí você tem que sorrir, você tem que amar. Você tem alguém do seu lado aí que você não gosta muito? Silêncio total, as pessoas olhando para mim assim, achei sensacional isso. Ninguém quis correr o risco de olhar e falar, não é não. Olha bem a pessoa que está do seu lado aí, vê se você não gosta dela. Olha bem aí. Tem uns pais exortando o filho assim, filho. Meu filho. Deus está em todos, age por meio de todos. De repente, essa pessoa que está do seu lado aí é a tribulação que você precisava, irmão, para ter fé. É isso, cara. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem hierarquias. Deus, Ele é em todos, sobre todos, porque todos nós, irmãos, estamos no mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, temos a mesma esperança. Ter a mesma esperança significa que vamos morar no mesmo céu. Nem todo mundo diz amém nessa hora, irmão. Teve irmão que olhou para o coleguinha, no mesmo céu? No mesmo céu. E todos temos que viver na mesma esperança que foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Meu irmão. Está todo mundo junto. E é por isso que Deus instituiu os dons. E nem todo mundo tem os dons. Efésios capítulo 4, o 11 ao 14, ele vai falar sobre os dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade do conhecimento da fé do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Deus olhou e falou assim: vai ser difícil viver nesse lugar aí, hein? Esse negócio de igreja não vai ser fácil, mas eu vou distribuir dons, e vocês vão edificar uns aos outros. Nenhum de vocês será perfeito, e vocês vão edificar uns aos outros. Deixa eu contar a história do Raimundo, que não é o da hora, que foi meu colega de seminário. Até hoje o apelido dele é Jesus. Década de 90, começo dos anos 2000, se fazia muito nas igrejas teste de dons. Alguém chegou a fazer teste de dons aqui na igreja? Tem uns batistão aí que passaram por isso aí.
Teste de dons era você respondia uma série de perguntas lá e o teste dizia assim, você tem esse dom, você tem o dom de pregar, você tem o dom de missionário, de evangelizar e tal. Aí fizemos lá o teste no seminário, cada um dava o seu dom lá e tal, e até que um dado momento o Raimundo, aí assim, era 1 ou 2 no máximo. Aí o Raimundo, e você, chegou a vez do Raimundo, e você, Raimundo, como é que deu o seu teste? O meu deu 14. Como assim 14, cara? Aí o apelido dele virou Jesus, porque só Jesus tem 14 dons, não tem? Aí até hoje eu brinco, mas por causa dessa história, até hoje eu brinco, quando o pessoal fala assim, pastor, você sabe fazer isso? É um dos meus 14 dons, eu tenho muitos dons, esse é um deles. Bom, ninguém tem 14 dons, a gente tem 1 ou 2, no máximo, sei lá, quando muito 3, e esses dons são para a edificação da igreja, para que a gente cresça junto. Você é imperfeito, você é pecador, você é falho, todos nós somos, e todos nós temos um dom para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para que a gente se aperfeiçoe. Sabe por quê? Nós somos um só corpo, e estamos indo para o mesmo lugar, e nós precisamos ajudar uns aos outros nesse crescimento. Tudo isso é parte do plano de Deus. Eu vou dar uma corrida aqui, porque a minha meia hora está acabando. Aí então nós chegamos, todo o capítulo, na metade do capítulo 4, a partir do versículo 25, ele vai começar a falar sobre a santificação. Lembra-se, vocês eram perdidos, agora vocês são salvos, vocês são da igreja, vocês precisam se santificar. Capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês agora são filhos de Deus, vocês vivem como filhos amados. Não é só filho, é filho amado. Por isso você vive conforme Deus, você é imitador de Deus em Cristo Jesus. Versículo 2 ele fala, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício em aroma agradável. Agora ele vai falar que tipo de vida vocês vivem. Vocês são igreja, vivam a santificação, não se entreguem ao pecado, não permita que o pecado cresça no meio de vocês, porque se vocês pecarem, a ira de Deus virá sobre vocês. É nesse sentido que a gente chega no versículo 5, no versículo 18 do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse versículo que é bastante controverso, muita gente trata de muitas maneiras, mas eu trato da maneira mais simples possível. Qual é a maneira mais simples possível? O apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está tratando de 2 modos de vida. Um que é do pecado e outro da santidade. E ele está falando, você que é filho de Deus, não viva no pecado, porque essa é a sua natureza. Quem é do pecado, por mais que faça o bem, essa natureza não é dele. E por mais que você seja pecador, sendo filho de Deus, você vai, deixa eu corrigir isso aqui, mesmo sendo filho de Deus, se você pecar, você vai receber a ira de Deus, porque essa não é a sua natureza. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, vou então sintetizar e resumir tudo o que eu falei. Não se embriaguem com vinho, entenda, vinho, estilo de vida sem Cristo, não vivam dessa maneira, sejam cheios do Espírito, essa é a maneira que vocês devem viver. Então ele coloca 2 maneiras de viver, uma cheia do vinho, outra cheia do Espírito. Pastor, mas aqui ele não está proibindo você beber vinho? Não. Pastor, então eu posso beber vinho? Não. Por outras razões, não deve fazer isso.
pastor, mas eu bebo. A gente conversa disso depois, hoje não dá tempo, graças a Deus não dá tempo da gente falar isso, não vou entrar nessa polêmica hoje. A gente fala disso um outro dia. Irmãos, eu não tenho medo de tema difícil de nenhuma maneira, mas a gente entra nisso depois. Fui visitar uma família da igreja, aí tinha lá uma plaquinha assim, dinheiro não compra felicidade, mas compra vinho, que é a mesma coisa. Aí quando eu cheguei na sala dos irmãos, vocês não sabiam que eu vinha? Sabia. E por que não esconderam esse negócio aqui? Agora a gente vai ficar um tempão falando disso aí, cara. E aí uma longa conversa. Espero que o dia que eu voltar lá não esteja mais lá. Deixa para um outro dia, irmãos. Fica para um outro dia. Mas não é disso que ele está tratando. Ele está tratando da vida da pessoa cheia do Espírito. E é por isso que ele vai falar, a vida de vocês é assim, falem entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é outro versículo central, que é base, isso já foi mais recente, que eu preguei, é base para tudo que vai ser falado daqui para frente. Sujeitem-se uns aos outros. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, mas não termina aí, marido também se sujeite à sua esposa, porque a gente começou, sujeitem-se uns aos outros, e a relação de marido e mulher só dá certo no poder do nosso Senhor Jesus, debaixo da autoridade de Deus, com unção do Espírito Santo, debaixo de muita oração, em santidade, é aí que vai dar certo. Mas se você entender também que Jesus é o Senhor do marido e da mulher, dos dois. Eu sei que o apóstolo Paulo falou assim, mas a mulher tem que se sujeitar ao marido, mas o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Ele se sujeitou à igreja, ele lavou os pés dos discípulos. Então tem um princípio da sujeição, e eu falei isso, esse foi um dos textos das séries aqui, que mais pessoas comentaram, por causa do papel do homem dentro da casa, porque muita gente diz assim, eu sou o homem, o apóstolo Paulo falou que eu mando. Não, você entendeu errado, Mas o que você precisa entender nesse resumão que eu estou fazendo para você? A salvação passa pela sua casa. A sua casa, o seu matrimônio, a sua família é parte do plano de Deus. Deus vai salvar o mundo e vai usar a sala da sua casa para salvar o mundo. Deus vai salvar o mundo e vai usar o seu quarto para salvar o mundo, a sua cozinha. Entendeu? Aí você vai falar assim, pastor, então eu preciso lavar aquela louça, né? Ajuda, mas não resolve, mas ajuda. Não é só lavar a louça, irmão, é que a sua casa, a sua família, seja para a glória de Deus, porque a glória de Deus não é só na igreja, é na sua casa. Quando eu falo igreja, eu estou falando desse lugar aqui, nesse momento a glória de Deus não é nesse lugar, é na sua casa, porque a sua casa também é igreja, a sua casa também é plano do Senhor. Isso serve para o seu trabalho também, que o apóstolo Paulo falou, vocês servos, vocês senhores, isso serve para o trabalho de vocês também. Lá a glória de Deus também tem que se manifestar obrigatoriamente. Quando você frauda imposto de renda, sonega direito dos seus empregados, você empregado, quando põe no bolso aquilo que é do seu patrão, está sobrando, não é que ele é rico, vocês envergonham o nome de Cristo, vocês envergonham o nome do Senhor, porque lá na sua casa, lá no seu trabalho, é também agência do reino de Deus. Depois o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, já explicamos que a armadura de Deus é Jesus, toda ela é Jesus, que você precisa se revestir de Cristo. Se você não estiver vestido de Cristo, você não conseguirá vencer a batalha.
você será derrotado. A batalha do dia a dia, a batalha de todo dia, a batalha de ser cristão, lembrando que a salvação é também uma luta, é uma batalha. E eu fiquei aqui semanas falando sobre batalha espiritual, e falei sobre por que você não precisa ter medo de macumba, falei que você pode comer bala de Cosme e Damião, e que você não deve, mas você pode. Você não fica endemoniado se você come aquela balinha lá. Fique sossegado com relação a isso, porque você está guardado em Cristo Jesus. Falei também sobre pacto com o diabo, que pacto com o diabo é você fazer a obra do diabo. Então, muito crente ungiu a porta da casa, com óleo de Jerusalém, com não sei o quê, e faz o gato na luz. E fala da Xuxa que teve pacto com o diabo. A Xuxa não fez pacto com o diabo, tá? Já expliquei isso também outro dia. Mas se a Xuxa tivesse feito pacto com o diabo, ela fez pacto com o diabo para ficar rica. E você fazendo pacto com o diabo para tomar banho quente. Ah, meu filho, já que vai fazer pacto, faz direito, né? E eu, se fosse você, aí o cara faz pacto com o diabo lá na luz para ligar o ar-condicionado. Aproveita, porque o lugar para onde você vai é bem quente, viu? Você vai precisar de ar-condicionado lá, mas não vai ter. Qual é o pacto do que a gente tem que ter medo? Do pecado. E a armadura de Cristo vem nos proteger do pecado. Que é disso que a gente tem que ter medo. Só. Tem que ter medo do diabo? Não. Aquele que está com a armadura de Cristo não tem medo do diabo. Do que eu tenho medo, pastor? Do pecado. E você tem que fugir, correr. Corra. E aí termino, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, orem também por mim. A salvação, ela chegou em você. Todo este negócio aqui de eternidade, predestinação, judeu, igreja, dons, luta, só faz sentido quando você entender que esse negócio todo é com você. Eu gostava muito quando eu evangelizava, e eu vou terminar com isso. Sempre que a gente evangelizava, a gente falava João 3,16, e assim, João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando a gente ia ler com a pessoa, ele fala assim, em vez do mundo, coloca o seu nome. Então era assim, porque Deus amou o Alexandre de tal maneira, para que se o Alexandre cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porque de fato, Deus amou o mundo, mas não o sistema, Deus amou você. Por isso que você pode colocar você. Por isso que o apóstolo Paulo, no final toda essa dissertação sobre a salvação, ele fala assim, olha, orem por mim, eu sou parte disso tudo aí. Se a igreja de Cristo não orar por mim, eu não vou sobreviver. E assim terminamos a nossa carta aos Efésios com a seguinte bênção: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, terminando. Pedir que você se coloque de pé. Eu sei que eu atrasei um pouquinho o almoço de alguns, mas não foi muito não, irmão, fica tranquilo.